paz do Senhor, igreja abençoada. Quero saudar aqueles irmãos lá de TAPS, com todo carinho, sabe? Que Deus abençoe aquela igreja que tem cada dia mais se estabelecido no Senhor. Quero seguir falando com vocês, amados, sobre igreja vitoriosa. Eu quero usar, assim, a palavra, essa expressão. E se a gente abrir Romanos capítulo 8, verso 37, então o apóstolo Paulo ele diz assim: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Queridos, essa é um versículo assim, sabe, que nos traz muito alento, que nos motiva. Eu vejo muita gente, querido, sabe, usando, parece assim, sabe, como palavra mágica. Eu sou mais que vencedor, eu sou mais que vencedor. Então, essa palavra vitória, né, irmão, ser vitorioso, vencedor, é uma palavra assim que está muito no contexto evangélico hoje, né, sabe? Então, a gente vê assim que há uma busca por ser vitorioso. E se eu te disser assim, irmãos, que a palavra fala poucas vezes, e quando ela fala aqui nesse versículo, irmãos, ela traz uma profundidade a respeito de ser uma igreja vitoriosa, de ser uma pessoa vitoriosa. E ele começa assim, ó: em todas essas coisas, porém, somos. Que todas essas coisas, irmãos, se a gente pegar, por exemplo, ali do versículo 31 em diante, irmãos, ele está falando de tribulação, de enfermidade, de perseguição, enfim, mas todas essas coisas que nos cercam no dia a dia, essas lutas, querido, essas situações que vêm. E aí ele diz assim: em todas elas, em todas, não é em algumas, ele diz em todas elas, porém, somos mais que vencedores. E há uma expressão aqui, né, irmãos, mais que vencedores. Quando a gente pensa assim, poxa, o que isso quer dizer? Ser mais do que vencedor. Ser vencedor já é bom demais, né, irmãos? O vencedor, aquele que venceu, sabe? Mas a expressão aqui, irmãos, para vencedor, do grego é upermicão, que vem de uper, além do mais, e nikão, conquistar. Ou seja, a palavra vencedor aqui, querido, do original, ela diz que além, querido, além do mais e vencedor, além de vencer, ser mais que vencedor, irmãos, significa o quê? Mais, irmãos. Além de vencer, tem mais. Como que é isso, irmãos? Irmãos, toda luta, irmãos, todo desafio, ele tem um processo. E esse processo, irmãos, ele pode terminar lá no fim, em vitória na minha vida. Às vezes, sabe, eu vou chegar no fim de um processo, irmãos, e não vai ser aquilo que eu esperava quando eu comecei, mas a transformação, irmãos, que vai acontecer comigo no processo, irmãos, às vezes é maior, querido, do que o próprio alvo, que o próprio final lá, de que quando eu comecei a batalha. E essa expressão é muito profunda, irmãos. Então, o que é ser mais do que vencedor? Significa o quê, irmãos? Que no meio dessas tribulações, no meio dessas lutas, no meio dessas situações que nós estamos vivendo, Deus, amados, além, amados, de te dar vitória no final delas, no meio, irmãos, no processo, Deus vai tratar, Deus vai te moldar, Deus vai mexer no teu interior, querido. Deus vai mudar com a estrutura da tua vida. Lá em Gênesis 12, quando ele fala com Abraão, ele diz assim: sê tu uma bênção. Irmãos, o que eu quero dizer com isso? Além, irmãos, de vitória na nossa vida, irmãos, Deus quer me transformar a minha vida, irmãos, em uma bênção. Para o quê, amados? Para que através da minha vida eu possa abençoar muitas pessoas. Que muitas pessoas nesse processo, nesse dia a dia, amados, nessas lutas diárias, irmãos, pessoas à minha volta, irmãos, venham ser iluminadas com a palavra, com o evangelho, com a presença, que elas vejam Jesus na minha vida, irmãos. Então, amados, nós vamos chegar no fim e termos vitória. Mas antes disso, querido, no processo, nós vamos sermos transformados, irmãos. Vamos vencer, querido,
E eu queria assim também uma outra conotação dessa palavra, mais que vencedores, irmãos. Por exemplo, o que é um vitorioso, irmãos? Às vezes você tem, vamos pegar um contexto de guerra. Às vezes você tem uma batalha, irmãos, e você vai lá e luta com um determinado inimigo, irmãos. E lá você tem uma vitória. Então você teve uma vitória sobre aquele inimigo. Mas, irmãos, às vezes ganhar daquele inimigo e perder a guerra no todo, irmãos, não tem muita validade. Então, a palavra ser mais que vencedor, querido, é alguém, irmãos, que está acostumado a vencer batalhas. Para quê, irmãos? Para que no contexto final da sua vida, você possa ter vencido as guerras que se levantam contra você. Você está vendo o que é ser uma igreja vitoriosa, irmãos? Uma igreja vitoriosa é feita de pessoas vitoriosas. O que são pessoas, irmãos, vitoriosas? São pessoas, querido, que no processo estão se permitindo ser tratados. Deus está trazendo áreas da sua vida que precisam de correção, de ajuda. Deus está mudando áreas dentro de você. Com qual finalidade, irmãos? Que você, querido, possa ser um abençoador. Que no meio dessas lutas, irmãos, as pessoas que convivem, que possam, ser tocadas pela presença de Jesus na sua vida. Amados, você é mais do que vencedor. Por quê? Porque além de vencer, Deus está te transformando. Então, querido, te alegra no meio dessa pandemia, Deixa Deus fazer a obra no teu coração. Que o Senhor te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Amém.